Eu meti na cabeça, eu não vou desistir, eu vou andar com isto para a frente, porque eu sei que isto vai ser melhor para nós enquanto família. Não era só para mim enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto pessoa. Eu sentia mesmo que ia ser melhor, porque todos íamos estar mais felizes. Nós estávamos a precisar disso. O Gil estava a precisar de se encontrar sem a Roja e a Roja estava a precisar de se encontrar sem o Gil. Construímos algo maior que o amor. A nossa história não terminou, a nossa história continua. Isso foi um choque para todos, incluindo para mim. Olá, Marcela. Olá, Mafalda. Olá, Ana. Olá! Ana. Boa tarde. Sejam bem-vindas ao nosso podcast para um divórcio mais consciente. E hoje temos a Ana Isabela Roja. É uma daquelas pessoas difíceis de definir numa só palavra. A rádio foi a sua primeira casa e a sua voz está gravada na vida de milhares de ouvintes. Mas a Ana é muito mais. É escritora, DJ, apaixonada por música e por motos. É também muito apaixonada no seu papel de mãe e assumidamente muito orgulhosa dos seus 2 filhos. Muito. Bem-vinda, Ana. Olha, acho que me definiram bem, Se bem que eu acho que não sou escritora. Eu escrevi 2 livros, mas não sou escritora. Eu fui um papagaio da minha filha, porque ela dizia coisas engraçadas e eu achei graça e acabei por fazer um livro com as pérolas da No. Mas acho que não. Gostava de escrever um livro infantil. Por acaso é engraçado, eu tenho essa meta já há uns anos. Pode ser que agora com o Muca eu faça isso, porque quando ele era mais pequenino inventava imensas histórias pelo adormecer. Ele dava-me as personagens e eu inventava a história. E então guardei algumas e é uma coisa que está ali numa caixinha, qualquer dia se calhar sai cá para fora. Mas sou só uma mãe que gosta de escrever. Ok. Não te sentes como escritora? Não me sinto Não é como assim que escritora, não escrevo um livro de ficção todo da minha cabeça, não. É tal coisa, eu sou papagaio dos meus filhos. Isso não me torna escritora, mas fico muito contente, obrigada. Mas também inventas, um então. Sempre tive uma imaginação muito fértil, sempre. Olha, Ana, nós estamos habituados a conhecer-te como uma figura pública, embora uma figura pública que partilha bastante da sua vida privada também. Acho que todos sentimos um bocadinho que te conhecemos. Sim, é verdade. Para além de... E eu sinto sempre esse carinho das pessoas, sinto sempre essa reciprocidade da vossa parte. Que por um lado traz uma responsabilidade também social, não é? Da imagem que trazes e das mensagens que trazes, e nós hoje íamos-te pedir também aqui para puxar para o lado mais pessoal também da tua história familiar. E quando nós te fizemos o convite a pedir para falar contigo e se tu terias disponível, tu respondeste de uma forma que eu achei super interessante, não sei se te lembras. Eu não me lembro, eu acho que disse que nunca tinha falado sobre este assunto e que era uma oportunidade boa para falar sobre o assunto, mas não me lembro bem do que é que escrevi. Olha, disseste uma coisa muito gira. Disseste assim, terei todo o prazer em falar sobre isso, é um tema que me diz muito. Ok. Sim, e é verdade, E é um tema sobre o qual eu nunca falei publicamente. Eu vou dando uns lamirés, lá está, eu vou partilhando muita coisa da minha vida. Sabem que durante muito tempo eu tive dificuldade em aceitar esse estigma, esse estereótipo, não sei como é que querem chamar, de figura pública. Porque na minha cabeça eu sou só uma pessoa que faz rádio e cujo seu trabalho é conhecido por causa disso, percebes? Sou uma pessoa que tem visibilidade por causa do seu trabalho. Sempre tive muita dificuldade em pensar em mim como figura pública. Se calhar por isso é que eu acabo por ter uma presença nas redes sociais muito orgânica. Óbvio que me preocupo com quem me segue, mas não tenho tanto aquela preocupação de figura pública, não posso fazer isto, não posso fazer aquilo. Eu estou-me a ralar, eu sou como sou. Claro que há alguns limites, mas não me castro por causa disso ou por causa da imagem que tenho. E acho que sempre ao longo da minha vida eu fui partilhando muito da minha história, do meu dia-a-dia, aquilo que eu não me importo que as pessoas vejam e que conheçam, não é? Porque há muita coisa privada que as pessoas não fazem ideia do que eu faço durante o dia todo com as minhas 24 horas e há momentos muito privados que obviamente eu não partilho. Mas eu acho que é importante as pessoas verem-nos a nós que temos um trabalho exposto e de outra dimensão de uma forma mais normal, é normalizar isso, é não nos ter lá em cima num pedestal quase, não é? Porque há muitas pessoas que têm essa mania de nos pôr lá em cima. Eu tenho alguma dificuldade em lidar com isso e eu gosto de mostrar que sou tão normal como qualquer pessoa que me segue. E também a forma de eu lidar com a minha vida também é assim muito descontraída e muito tranquila para algumas pessoas. Descontraída demasiado, não é? Demasiado descontraída. Eu acho que não, sou assim, não posso fazer nada. E foi muito engraçado porque este convite veio através de um amigo nosso em comum. Sim.
E quando ele falou comigo e me falou do tema, eu sou convidada várias vezes para vários podcasts, mas normalmente é para falar da carreira, para falar de música, o que seja. E quando ele me disse, olha, é um podcast sobre divórcio consciente e saudável, eu pensei, até que enfim, que vou poder falar sobre um assunto que eu normalmente disponho de uma forma natural, a minha relação com o Gil, com o meu ex-marido, mas nunca falei abertamente sobre isso. E é muito engraçado, nós agora estávamos a falar em off quando chegámos, que eu estava a dizer que me sinto um alien neste mundo. A maneira como a nossa relação é encarada, a mim faz muita confusão, porque para mim é o normal. Eu não consigo conceber, faz muita confusão, as pessoas que foram casadas durante anos e anos e que depois estão de costas voltadas e que se dão mal e que usam os miúdos para jogar a favor de um contra o outro. Para mim, eu quero toda a gente feliz e bem e saudável, que os miúdos percebam que os pais, já não são namorados, mas que continuam a ser pais deles, que continuamos a ser uma família. Isso para mim é muito importante. Continuarmos a ser uma família. Que são uma família, não é? Nós somos uma família, tanto que eu sei, já houve pessoas que comentaram comigo que até acharam que nós já estávamos juntos outra vez. Não, aqui a questão é, nós sempre fomos muito amigos, nós sempre trabalhámos juntos, nós sempre tivemos realmente uma relação que fluiu de uma forma muito natural. Então, para nós é muito natural que, a relação enquanto casal acabou, mas a nossa boa relação de companheirismo, de amigos, de pais, da Leonor e do Salvador se mantenha intacta, porque não há razão nenhuma, por mais que tenhamos passado altos e baixos no nosso casamento e na nossa... Foi uma relação de 22 anos, é muito longa, foram 17 de casamento, e casámos 2 vezes, porque renovámos os votos aos 10 anos. Tanto que agora há pouco tempo surgiu uma situação lá na rádio, eu estava a falar com um colega meu que me dizia, então, mas espera aí, tu és divorciado? Eu disse, sou. Então, mas só te divorciaste uma vez? E eu disse, claro. E ele, então, mas não casaste 2? E eu, caramba, estou casada ainda a segunda vez, ainda tenho que me divorciar uma segunda vez. Mas para mim não faz sentido que seja de outra forma. Normalmente o que me dizem é que a nossa relação, já enquanto casal era, e agora enquanto ex-casal é, um exemplo para as pessoas que nos rodeiam. E eu achei que esta era uma ótima oportunidade para mostrar que se calhar há outra forma de lidar com o assunto que não com guerras e com ofensas e com tristeza e maldade. E isso não faz parte. Exemplos que nós precisamos, não é? Para esta consciência coletiva começar também a mudar. Tu estavas agora a dizer, Ana, que para ti foi muito natural, não é? Vocês manterem-se como família. Sim. Mas sabendo que está muito enraizada a ideia que o divórcio tem que ser uma coisa muito má, péssima, e cada um tira para o seu lado. Como é que tu, vivendo por um lado esta tua exposição pública, ainda que mais a voz do que a imagem, né? Porque aí estás mais preservada, como é que passaste este momento? Sentiste pressão socialmente? Olha, a pressão que eu mais senti, aliás, a única pressão, eu senti 2 pressões. A mais forte da minha família, mais próxima, pais, que não aceitaram de todo, e acho que ainda hoje eles não aceitam bem, já os noto um bocadinho melhores, mas não aceitaram de todo o divórcio. Por um lado, porque adoram o Gil e continuam a adorar. O meu pai já fez questão de dizer que será sempre o genro dele. Ótimo, está bom, para mim não me chateia nada que assim seja. Adoro que ele tenha uma ótima relação com a minha família. A minha família sempre lhe deixou as portas abertas para ele continuar a ir aos natais, aos aniversários, o que quer que fosse. Ele faz parte da família mesmo. Aí está a cena de sermos uma família, e acho que por sermos tão família houve essa resistência mais da parte dos meus pais. Foi da parte deles que eu senti um maior entrave, digamos assim, a toda a situação. Esta mudança, não é? Esta mudança. Eu ouvi coisas que nunca esperei ouvir, acho que não vou entrar por aí, também são coisas que são ditas no momento muito a quente, mas do género que eu estava a ser egoísta, basicamente, que eu estava a ser egoísta e que não estava a pensar no bem dos meus filhos, que não estava a pensar no bem da minha família, e quando eu sentia e tinha a certeza absoluta de que isto era o certo a fazer, eu não tinha dúvida nenhuma, tanto que quando nós falámos, os dois, chegámos à mesma conclusão, que era, estávamos confortáveis, estava tudo ótimo, a nossa vida estava a correr sobre rodas, em velocidade de cruzeiro, mas nós não nos estávamos a sentir preenchidos e felizes. Era um conforto estar ali,
estarmos a ver umas séries no sofá. A nossa dinâmica como parelha funcionava lindamente, logística dos miúdos, o trabalho, íamos juntos para o trabalho, vinhamos juntos do trabalho. A cooperativa, lá está. E nós sempre dissemos que era uma partnership, porque era isso que estava a acontecer. Nós sempre fomos melhores amigos. E eu acho que isso ajudou muito depois em relação a tudo o que veio a acontecer. Mas isto para vos dizer que nós chegámos à mesma conclusão, que era, não estávamos felizes, já estávamos juntos há muito tempo. Para além disso, eu tinha aqui um ligeiro handicap, que na altura eu achava que não era assim tão importante, mas se calhar era importante. O Gil tem 8 anos a mais que eu. Eu comecei a namorar com ele com 19, ele tinha 27. Eu casei com 24. Eu fiz tudo muito cedo. Eu fui a primeira das minhas amigas a começar a namorar, eu fui a primeira a casar, fui a primeira a ter a Leonor. E foi tudo tão natural que eu na altura não questionei nada, nem o que estava à volta, porque para mim fazia sentido. Tinha acontecido, tinha encontrado o amor da minha vida à primeira, pá, tive sorte. Ainda hoje eu digo que é de facto o amor da minha vida. Eu acho que não vou ter mais nenhum como ele. Não tenho dúvida nenhuma. Acho que é ou foi o homem da minha vida, não interessa. E eu não vivi uma série de coisas que as minhas amigas viveram e que eu cheguei aos 40 anos, não é? 22 anos depois, e pensei, epá, e agora? Vou continuar o resto da vida com esta pessoa? A viver as mesmas coisas e a não sair daqui e a sentir necessidade de viver outras coisas que eu devia ter vivido aos 20 e não vivi, mas eu acho que nós estamos sempre a tempo de tudo, claro. Acho que não há idade para nada. Então foi isso tudo que me fez pensar que, ok, eu fiz tudo ao contrário das minhas amigas, que é, primeiro, construir a minha família, a minha base e não sei o quê. Elas viveram a vida delas e depois chegou um momento em que assentaram. Eu comecei por assentar e depois faltou-me ali aquele bocadinho de vida que eu devia ter vivido. Nunca morei sozinha, que gostava de ter morado sozinha, estou a morar agora. Nunca fiz uma data de coisas que devia ter feito. E eu acho que isso também contribuiu um bocadinho para eu ter aquele sentimento de, pronto, chegamos aqui a uma encruzilhada e agora? Para onde é que nós vamos daqui para a frente? E nós achamos, em conjunto, que o melhor era realmente cada um ir para o seu lado. Mas nós nem nunca conversámos sobre a cena amigável. Tal como a nossa relação, foi uma coisa que se desenrolou normalmente. Nós nunca tirámos nada à cara um do outro. Nós nunca tivemos discussões, também tínhamos poucas, a verdade era essa. E no início do namoro eu até achava estranho. Nós nunca discutimos, mas que coisa estranha. Tipo, os casais não discutem. Porque toda a gente diz que é suposto. Claro. Eu gosto de conversar e gosto de debater. Mas discutir eu também não gosto, realmente. Mas achava estranho, porque à minha volta eu via toda a gente a discutir e eu não discutia com ele e achava isso esquisito. Era uma coisa boa no nosso relacionamento, ainda hoje é muito raro nós termos uma discussão. Mas isto para vos dizer que foi mesmo tudo muito natural, do género, ok, nós continuamos a gostar muito um do outro, há um carinho muito grande, há uma proteção muito grande, ele é o meu melhor amigo, é a pessoa em que eu mais confio na vida. Eu, se tiver que confiar a vida dos meus filhos a alguém, é ele, não tenho dúvida nenhuma. É a pessoa em que eu confio plenamente para tudo. Nós ajudamos-nos mutuamente no nosso trabalho, fazemos a mesma coisa, trabalhamos no mesmo sítio ainda. E eu sei que nem todas as relações são assim e não têm este tipo de narrativas como a nossa tem. Mas tal como o início da nossa relação, também o fim foi uma coisa que foi acontecendo. Para vocês terem uma noção, nós chegámos a um acordo em relação à casa onde nós estávamos a viver. Eu queria muito ficar com a casa e ele tinha muita vontade de começar noutro sítio, mas ele comprou uma casa a 5 minutos da minha para nós podermos estar próximos, para podermos ajudar-nos mutuamente com a logística dos miúdos. Portanto, até nisso, eu sei que as pessoas normalmente querem estar longe, não é? Tipo, não querem saber. Não, nós tínhamos essa necessidade de estar próximos, porque a nossa vida, de facto, é muito difícil em termos de horários e logísticas e era a melhor forma de nós nos ajudarmos. E nós temos que contar um com o outro, porque somos ambos pais deles, não é? Tinham as vossas intenções muito definidas, que é uma proposta que nós fazemos. Sim, mas provavelmente era uma coisa muito intuitiva, repara, Marcela, como a Ana, porque a partilhar foi acontecendo. Sim, nós nunca conversámos bem exatamente, tipo, olha, vamos definir isto. Não, foi acontecendo, íamos falando à medida que as coisas iam... Mas há aqui uma série de sinais que eu gostava de partilhar contigo, que tu estás aqui a trazer para nós, e uma vez que tu dizes assim, eu nem sei bem como é que, talvez a gente trazendo para a consciência, tu consegues claro. Dar palavras e não... Sim. Foi indo, sim. fomos falando, não é? Sim.
sempre conversámos sobre tudo, não havia tema, e não há temas tabu entre nós. Provavelmente a ausência de discussão não é como em algumas famílias, e estou a especular, dizes-me, olha, Sim, 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 Mafalda, claro. é isso, ou não, não é Sim. nada disso. Em que há famílias em que não se discute, mas não se discute porque se tem medo de discutir e não se pode discutir. Não havia motivo, não havia mesmo motivo, nós estávamos quase sempre de acordo em tudo. E, portanto, nem consigo havia explicar. ferramentas de comunicação, Sim. provavelmente havia ferramentas de autorregulação. Cada um de vocês, se calhar, quando está chateado ou frustrado, ou quando precisa dizer alguma coisa ao outro, regula-se suficientemente bem para não Acho ter que nos se passar. conhecíamos também muito bem para conseguirmos lidar um com o outro. Por exemplo, ele é uma pessoa muito mais calma, eu sou uma pessoa muito mais ativa. Eu reajo muito mais rapidamente do que ele. Ele tem uma paciência descomunal. É a pessoa mais paciente que eu conheço no mundo. Os meus pais sempre disseram que era a única pessoa que maturava. Portanto, ele sabia... Que amores. Ele sempre soube lidar comigo. E eu também sempre soube entendê-lo. Ele sempre me deu o espaço que eu precisava. Também tivemos algumas discussões, e também tivemos alguns stresses e algumas coisas. Acho que todas as relações passam por isso. A minha não era perfeita. Era Também, só para nas mim outras normal. relações de amizade também passamos por Exatamente, momentos. toda a gente discute. Pronto. Mas ainda assim, quando nós tínhamos alguns stresses, ele sabia dar-me o espaço que eu precisava. E eu também o entendia quando ele precisava disso, percebe? Ambos sabíamos dar espaço um ao outro e sabíamos compreender do género, pá, não vale a pena ir lá agora, deixa-o estar, ele vai respirar. Então e isso era um depois... truque, dar espaço. Também. Eu acho que é um truque tu saberes pôr-te no teu lugar, mas também saberes pôr no lugar da outra pessoa. E eu acho que há uma coisa fundamental aqui que eu digo desde o início, que é nós sempre fomos amigos e nós começámos por ser amigos. E eu acho que isso é a base de qualquer relação, porque quando a tua amizade está cimentada, mesmo que evoluas para uma relação amorosa, a base da amizade está sempre lá. Tu nunca te vais esquecer porque é que ficaste amiga daquela pessoa. E eu acho que essa estrutura inicial, nós ainda fomos amigos 1 ano, antes de sermos um casal, eu sinto na minha relação que foi muito importante, porque quando o amor acaba, o que é que fica? Se tu não tiveres amizade, não fica nada. E eu acho que isso é o que acontece com muitos casais que eu vejo à minha volta, que eles começam a relação com uma paixão, com uma loucura, com um amor à primeira vista, eles não cimentam a amizade. E depois, quando essa paixão acaba, não fica nada, porque eles não construíram mais nada para além disso. E aquilo que eu sinto com o Gil é que nós construímos algo maior que o amor. Que o amor romântico, Sim. não é? O amor da amizade. E eu acho que foi isso que nos manteve muito lúcidos e que nos manteve muito fortes nesta relação que nós continuamos a ter hoje em dia. Eu há bocadinho só não vos disse, a primeira pressão que eu sofri foi dos meus pais, a segunda foi dos nossos amigos. Ok. Eu sofri uma pressão imensa dos nossos amigos, do género, não façam isso. Olhem lá o que é que vocês estão a fazer. Olhem que vocês são o casal modelo para todos nós, porque éramos, de facto. Pensem bem na vossa vida, pensem bem... Eu acho tanto isso, eu pensava assim, mas o que é que estas pessoas têm a ver? E tive amigos que se afastaram, porque o primeiro passo fui eu que dei para o divórcio. Lá está, porque eu sou uma pessoa muito mais reativa. Eu acho que se não tivesse feito isso, nós íamos estar ali a marinar e não sei o quê... A personalidade do Gil é um bocadinho diferente da minha, portanto eu acho que ele ia deixando de ficar um bocadinho mais se não fosse eu a tomar essa iniciativa, percebes? Então eu fui um bocadinho vista como a amada fita que fez com que isto tudo acontecesse. Então aquela tentativa de consciencialização que eu sofri, por um lado achei querido da parte deles, mas por outro lado era do género, preocupem-se com o vosso casamento, não me venham dizer o que é que eu tenho que fazer no meu, porque na realidade ninguém vive na minha pele e ninguém vive dentro da minha casa. Eu tive um amigo que me telefonou a chorar que eu não podia estar a fazer isto. Eu pensei, mas espera aí, eu a pensar, mas eu estou tipo a divorciar-me de ti ou estou a divorciar-me do meu marido, percebe? E eu sei que ele fez aquilo por amizade, eu sei que ele não fez aquilo por mal. Está tão enraizado que esta coisa mas do era o que mais me casamento tem que ser faltava. para toda a vida e que... Não, os meus pais eu ainda entendo, foram eles que pagaram o casamento e a minha sogra, percebes? Agora os meus amigos foram lá comer e beber e não pagaram rigorosamente nada, portanto eu não entendo essa cena de olha, vê lá o que estás a fazer à tua vida. Tipo, eu sei, ainda por cima, eu demorei 2 anos a pensar nesta situação. Sabes que essa é a média? As pessoas acham que se toma uma decisão impulsiva de separação. Em média as pessoas levam entre 1 a 2 anos para tomar a decisão. E vou-vos dizer, nós já estávamos separados há 2 anos, antes de decidirmos, ok, então vamos divorciar-nos, e ninguém percebeu que nós estávamos separados e que estávamos a fazer vidas separadas. Porque nós estávamos separados romanticamente, amorosamente, mas, lá está, por causa da amizade, por causa da relação que nós temos,
o nosso dia-a-dia mantinham a cooperativa. Mantínhamos a cooperativa a funcionar durante 2 anos. Portanto, o meu casamento acabou, eu percebi que ele acabou em 2018 e nós só conversámos sobre, ok, vamos nos divorciar em 2020. Portanto, não é uma coisa que tenha... Mas as pessoas foram apanhadas de surpresa. Porquê? Porque nós, como sempre nos demos bem, nós continuámos a dar-nos bem, mesmo que separados. E mesmo os miúdos foram percebendo alguma coisa, o pequenino não, que ele era muito pequenino, mas a Leonor foi percebendo ali algumas coisas e percebeu que nós não estávamos felizes. Mas eu acho que ela própria não percebeu a dimensão da situação. Porquê? Porque em casa estava tudo normal. Nós não discutíamos, muito menos à frente deles, não havia nada que pudesse indicar que nós realmente estávamos diferentes. E quando deixaram de partilhar a mesma casa, os miúdos? Isso foi um choque. Isso foi um choque para todos, incluindo para mim. Vou interromper só por uns breves segundos para te entregar informação muito relevante. Se és um profissional da área da família, da infância ou adolescência que quer apoiar efetiva e intencionalmente pais e filhos que vivem num contexto não conjugal ou que estão a passar por uma separação, então vem fazer formação, mentoria e supervisão connosco. Semeia bons princípios, rompe padrões e ultrapassa obstáculos metodológicos. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação, também temos apoio e formação para ti. Porque em vez de traumáticos, a separação e o divórcio podem ser uma reparação, com crescimento emocional e pessoal para todos os envolvidos. Para mais informações, segue um link na descrição do episódio. E agora, vamos já voltar à nossa conversa. E quando deixaram de partilhar a mesma casa, os miúdos? Isso foi um choque. Isso foi um choque para todos, incluindo para mim. Isso foi um choque muito grande. O Salvador era pequenino, tinha 4 aninhos, e ele perguntava, isso doía-me o coração. Ele perguntava-me, porquê que o pai já não dorme cá? E o pai já não gosta de nós? E porquê? Eu dizia-lhe, filho, não, o pai agora tem uma casa nova, é muito mais fixe para ti, porque vais ter uma casa nova. Vocês não fizeram essa conversa com eles, Ana? Desculpa estar-te a interromper. Com a Leonor, sim, mas ele era muito pequenino, ele não ia entender. Portanto, aquilo que nós decidimos fazer, não é eu, mas aquilo que nós decidimos fazer os dois, e que falámos com a pediatra dele, foi, não lhe mandem o problema para cima, ele é muito pequenino, vão reagindo às perguntas que ele vai fazendo, tratem a coisa da forma mais natural possível, como nós sempre fizemos, e consoante ele for reagindo, conforme ele for reagindo e for fazendo perguntas, vocês vão respondendo. E foi isso que nós fizemos. Ou seja, nós nunca lhe dissemos, olha, o pai e a mãe vão separar, agora já não somos namorados. A Leonor tinha 13 anos, é diferente, não é? E como é que foi essa conversa com ela? Foi muito difícil. Chorámos todos, foi muito difícil. Ela teve muita dificuldade em aceitar. Estava a entrar na adolescência, de repente a família perfeita que ela sempre achou que tinha desmoronou-se um bocadinho. Hoje em dia é diferente. Ela disse-me há pouco tempo uma coisa muito curiosa que eu já vos vou contar. Ela foi muito difícil, muito difícil. Ele partia-me o coração, ela enfiava-se no quarto. Nós depois, entretanto, tivemos relações a seguir, eu com uma pessoa e o Gil com outra, e ela era terrível para aceitar as novas pessoas na nossa vida, foi muito complicado. Mas ele era do género, eu queria o pai aqui e eu tenho saudades de dormir com o pai, e porque é que o pai já não está aqui na nossa casa? Juro-vos que isso doía-me aqui o coração e eu sentia-me imensamente culpada, mas depois por outro lado eu pensava, não, isto é para um bem maior, nós vamos ficar melhor. Sabem aquela coisa de vocês estarem a ver mais além, quando ninguém está a ver, mas vocês estão a ver lá mais além, sabem o que é que vai acontecer, sabem que é a decisão certa, apesar de toda a gente à vossa volta vos dizer que não, eu sabia, eu tinha a certeza, isto vai fazer-nos bem. Nunca duvidaste? Nunca duvidei. Nunca te arrependeste? Nunca me arrependi, mas custou muito porque eu saí de casa dos meus pais para viver com ele. Nunca morei sozinha, como vos tinha dito, que gostava de ter tido essa experiência, fazer Erasmus fora, o que fosse. Nunca fiz porque me apaixonei, não me arrependo de nada, fazia tudo igual, tudo igual. Temos os filhos maravilhosos que temos a nossa história e construímos esta história que eu acho muito bonita, apesar de ter um divórcio pelo meio, não mudava nada. Achas que o divórcio a torna menos bonita, Ana? Eu até acho que a torna mais bonita, se queres que te diga, porque eu sinto que me aproximei do Gil, então agora nos últimos anos em que está tudo muito mais resolvido, não é? Aqueles primeiros anos são de adaptação, que era o que eu tinha a dizer. Então, e a nossa cena ainda tem uma particularidade mais engraçada,
que foi, nós conversámos no dia 2 de junho de 2020, no dia em que nós fazíamos aniversário de namoro, pá, isso a mim bateu-me, já não estava a aguentar, tivemos que conversar nesse dia, e quando eu lhe disse, precisamos de conversar, ele disse logo, eu sei, percebes, a cena muito natural, ele percebeu exatamente o que vinha ali, porque nós já estávamos há 2 anos nessa situação, assim, separados. Nós ainda morámos 1 ano e meio juntos, com outras pessoas, cada um tinha a sua relação, sua vida. Mas como não tínhamos forma, foi em plena pandemia, era tudo muito mais complicado, não havia forma de comprar outra casa ou de alugar outra casa, nós ainda vivemos juntos na mesma casa 1 ano e meio, até conseguirmos divorciar-nos oficialmente e o Gil comprar a casa dele e sair para a casa dele. Ou seja, a partir do momento em que decidimos vamos divorciar, demorámos 1 ano até conseguir oficializar o divórcio, portanto só no ano a seguir é que conseguimos oficializar, e ele ainda demorou mais 6 meses a encontrar a casa dele e a comprar a casa dele. Portanto, ele até sair de casa ainda demorou 1 ano e meio, e nós ainda convivemos na mesma casa, essa partnership, não é? Essa coisa empresarial que estavas a dizer, estando já completamente resolvidos e cada um com outras relações, ainda eu não vejo ninguém à minha volta conseguir fazer isso. As pessoas nem conseguem respirar para cima uns dos outros, percebes? Sim. É tipo... A coabitação, nós temos várias famílias que acompanhamos e há uma fase em que têm que coabitar, ou seja, do ponto de vista afetivo, de facto, a relação já terminou. Sim. Aliás, há pessoas que nos chegam e que quando olham para trás percebem, afinal isto já acabou, mas foi há uns 5 ou 6 anos. Pois, em que a parte afetiva, relacional já terminou, e depois quando se consciencializam de, isto já terminou, já nem sei há quanto tempo. É estranho, não é? E depois têm que, até conseguir organizarem-se, têm que coabitar. Lá está. Era uma questão há quem consiga, mas não, de toda a gente que já acompanhámos, não havia ninguém que tivesse relações explícitas e assumidas, tanto a coabitar nessa É muito fase. Engraçado que nós pensámos em vários cenários para lidar com a situação. Uma relação aberta também, pensaram, ocorreu. Não. A partir do momento em que nos separámos e ele não conseguia sair logo de casa, porque entretanto chegámos ao acordo de eu ia ficar com a casa de família, pagava-lhe a parte dele, obviamente, para ele poder comprar a casa nova. Portanto, até isso acontecer demorou 1 ano e meio, não é? E nós pusemos ali vários cenários, como é que vamos fazer isto agora? Que se intensificaram quando cada um de nós teve outras pessoas. Portanto, nós tínhamos um namorado e uma namorada, mas nós, ex-casal, ainda continuávamos a viver na mesma casa. Ou seja, para aquelas 2 pessoas também era estranhíssimo esta situação. Os vossos filhos também, imagino. Eles não se aperceberam? Não, sabes porquê? Porque nós fazíamos uma coisa... Nós pensámos, ok, então nesta fase, quando nos divorciarmos a sério, semana sim, semana não. Quando nos divorciarmos a sério. A sério, quando for oficializado, porque ainda estávamos a morar juntos, não é? Quando nos divorciarmos realmente e que for cada um para o seu lado, até lá... quando nos divorciarmos a sério, será tudo 50-50. As despesas dos miúdos, semana um, semana o outro, ambos querem ser pais quase a tempo inteiro, nós não abdicamos disso de maneira nenhuma, mas até lá estamos aqui numa situação que é, ok, não conseguimos sair daqui, estamos na mesma casa, mas temos outras pessoas. O que é que nós vamos fazer? É uma residência alternada, ou seja, os vossos filhos... Semana com um, semana com o outro, mas é uma coisa tão na boa que, imagina, na semana do Gil... Se o mais pequeno, normalmente é o mais pequenino porque ela já tem carta, já anda de um lado para o outro, na casa de um, na casa do outro e não sei o quê. Ele, por exemplo, está na semana do pai e diz, tenho saudades da mãe, quero ir dormir com a mãe. Ele liga-me e diz, olha, estás em casa, ele pode ir dormir, pode, bora, vem dormir comigo, super tranquilo. E o contrário também acontece, portanto não há aquela coisa de, é a semana da mãe, não podes ir para o pai. Não, eles têm abertura total para estarem com quem quiser. Mas também há flexibilidade. Eles sabem que esta semana é da mãe, esta semana é do pai, porquê? Porque nós temos saudades deles e queremos estar com eles, mas não há uma cena fechada, blindada. Eles sabem que se tiverem saudades do outro, é super flexível, podem estar com o outro, não há problema nenhum, ninguém está zangado, muito pelo contrário, pronto. E então a nossa cena foi, como é que nós vamos agora fazer isto? Até nos divorciarmos a sério. E então pensámos, vamos fazer fim de semana sim, fim de semana não. Ou seja, durante a semana estamos aqui em casa, nós organizámos a nossa vida para raramente estarmos em casa os 2, portanto ele ia trabalhar de manhã, eu ia trabalhar à tarde, portanto imagina, ele ia trabalhar de manhã, temos essa flexibilidade. Nós fazemos também. Super organizados, portanto ele ia trabalhar de manhã, eu estava com os miúdos, depois ele vinha e ia eu trabalhar. À noite, óbvio, um faz o jantar, o outro trata dos animais, ou não sei o quê. Ele passou a dormir no sofá, eu continuava a dormir na minha cama com o Salvador, tudo muito tranquilo. Ao fim de semana, era fim de semana sim, fim de semana não. Portanto, um fim de semana saía eu para ir para casa
da pessoa com quem eu estava, no outro fim de semana saía ele para ir para casa da pessoa com quem estava. E era essa a forma que nós tínhamos de manter uma normalidade dentro desta anormalidade, eu entendo, conseguirmos estar com as nossas pessoas que entretanto perceberam que a nossa relação era mesmo só uma cooperativa e uma cooperação. Só, não havia ali mesmo mais nada, nem nunca houve. Há aquelas pessoas que têm aquele rebound, não é? Sim, que ainda sim, voltam. sim. E pá, nós nunca aconteceu nestes anos todos. Portanto, tivemos a compreensão dessas pessoas e íamos fazendo isso. Até ele conseguir comprar a casa dele e ter o espaço dele, nós tínhamos fins de semana alternados. Ou seja, os miúdos estavam sempre em casa, os miúdos nunca saíam da sua casa. Fizeram um género de nunca humanidação. Que é um estilo também de para eles residência, não era em que são os pais que entram e Exatamente. saem e as crianças ficam no Os mesmo. miúdos não tinham culpa daquilo que estava a acontecer, eu não queria que eles sentissem isso, ou queria que eles sentissem o mínimo possível, e então nós, que criámos esta situação, é que estávamos a lidar com isso e íamos saindo fim de semana sim, fim de semana não. Hoje em dia, eu acho que eles estão tão bem resolvidos os dois. O Salvador diz que adora ter 2 casas. Adora. Uau. A casa do pai e a casa da mãe. A E casa ele do ainda pai se lembra é de quando fofinha. vocês estavam juntos? Às vezes lembra-se, ele às vezes diz que tem saudades de quando o pai morava lá. Mas nós tentamos lidar com a situação de uma forma tão tranquila, lá está, porque também permitimos que eles estejam com um e com o outro. Ele às vezes, imagina, vai com o pai para o trabalho, eu chego ao trabalho e ele está lá, nós estamos os 3. Claro. Nós trabalhamos no mesmo sítio, portanto também temos essa facilidade de partilharmos os mesmos sítios, os mesmos espaços. Era como se nós estivéssemos juntos e ele fosse trabalhar com um ou com o outro. Portanto, eu acho que ele sente, porque é mais pequenino, é normal, mas já não diz tantas vezes como dizia. Houve ali uma fase em que ele dizia mais e aquilo tocava-me no coração. Ela, há pouco tempo eu fui jantar com ela, fui a um espetáculo com ela e estávamos a falar até sobre a ex-namorada do pai, com quem eu me dou lindamente e de quem gosto muito. E estávamos a ter uma conversa por causa dela e às tantas a No dizia-me, falámos em vários cenários, já não me lembro porquê, e ela dizia-me, mãe, eu vou dizer uma coisa, eu já não te conseguia ver com o pai. E eu fiquei a olhar para... Normalmente os meus dizem ao contrário, não é? Querem é ver os pais juntos outra vez. Acho que isso é um mito, sabes? E eu disse, como assim, Elinor? Ela, eu acho que estamos todos tão bem assim, está tudo tão bem, tudo tão organizado, eu já não te consigo... E depois ela ainda me disse, eu não conseguia viver na mesma casa que vocês os dois. Eu fiquei um bocado chocada, Também é muito. Então olha, se eu agora decidisse, se nós decidíssemos ela, eu não ia gostar. Sim. E eu ok, fiquei muito surpreendida, porque não estava à espera, mas por outro lado fiquei feliz por vê-la tão resolvida com a situação, do género, não sinto, ela que me perdoou, eu acho que ela não tem nenhum trauma por causa de toda a situação. Na altura foi difícil, e eu vi que foi muito difícil para ela, também foi acompanhada por uma psicóloga, nós sentimos essa necessidade, ela própria sentiu essa necessidade para desabafar com alguém que não fosse connosco, não é? Com a mãe nem com o pai. Mas eu sinto que ela realmente está muito bem resolvida e ele também o vejo cada vez mais tranquilo. Acho que esta coisa dos miúdos quererem ser ver os pais juntos, por um lado, é verdade para muitos miúdos, se calhar até para a maioria das crianças isso é verdade, não é verdade para todas as crianças. Pois. Por motivos vários. Eu nunca Alguns tinha ouvido isso. Mas há miúdos que também dizem isto, que preferem... No vosso caso não via isso, mas há se miúdos calhar que... porque miúdos que os pais discutiam muito, mas não era o isso. nosso caso, Pronto. percebes? Aí eu consigo entender, já não vos imagino juntos porque passavam a vida a discutir, porque o ambiente era péssimo, não mas era esse o eu caso. Eu desconfio, não sei se concordas comigo, que também se nós mudássemos esta narrativa social de que o casamento é para toda a vida, Exatamente. não é? Que o divórcio, quer para os próprios, quer como para as crianças, Sim. também seria mais fácil quando Muito acontece, mais, não é? muito mais. O problema eu acho que é esse. O problema é a ideia que a sociedade nos impõe de que tu casas para a vida e mesmo que sejas infeliz tens que aguentar, porque antigamente era assim que acontecia. Eu acho que hoje em dia já não acontece tanto isso, mas também acho que é muito fácil falar dos outros. Ana, ainda é um tabu. É um Repara, tabu. tu não imaginas quantas pessoas nos dizem que isto é um tema e que nos chegam e que nos ouvem mas que convidamos e que não aceitam porque não querem falar de divórcio. Porque não querem mesmo falar, não querem. falar. Quantas pessoas dizem que o divórcio não tem nada a ver com elas e depois acabam por nos dizer eu sou filha de pais separados, e não tinha nada a ver com elas. Mas há muito essa questão também de como algumas pessoas passaram por isso com os pais, depois não querem que os
próprios filhos passem também por isso, não querem fazer o mesmo que lhes fizeram a elas. Eu já falei com 1 ou 2 amigos em relação a isso, que me dizem que o divórcio dos meus pais foi tão difícil, eu nunca faria isso aos meus filhos. Mas também depende das relações, como é óbvio, claro, não é? Claro. No meu caso, eu não acho que tenha sido uma coisa traumática. Foi muito difícil, porque para mim foi o cortar um cordão umbilical que eu tinha desde sempre, porque era o que eu estava a dizer. Eu saí de casa dos meus pais para casar com o Gil, para morar com o Gil, e dos meus 19 aos meus 40 anos, eu sempre morei com a mesma pessoa. Portanto, eu ou dividi casa com os meus pais e com o meu irmão, ou dividi casa... Os meus pais vão fazer agora 50 anos de casados. Portanto, eu sempre tive essa coisa muito enraizada de casamento é para a vida toda. Ou dividi casa com o Gil. Eu nunca tinha estado sozinha, eu nunca tinha morado sozinha. E depois há aqui outra questão, que é, uma coisa é tu morares sozinha no início da tua vida, quando estás na faculdade, quando começas a trabalhar, quando tens só um namorado e não tens filhos. Outra coisa é, de repente, tu habituas-te a uma dinâmica familiar, tu constróis a tua vida e tu estás sempre com os teus filhos e de repente ficas sem a tua base, que é o teu ex-marido, e sem os teus miúdos. Pá, aquelas primeiras semanas sem os meus filhos, vocês, quer dizer, estão a perceber, porque vocês cá também já passaram por isso, custaram-me horrores. Eu chorava todos os dias. A semana que eu estava sem eles, e eu ligava para o Gil quando eles estavam com os Gil, eu dizia, eu preciso de falar com eles. Desculpa, mas eu só preciso ouvir a voz deles. Porque eu sentia mesmo a necessidade, porque eu nunca tinha estado tanto tempo sem eles. Eu acho que nós nem nunca tínhamos ido de férias os dois sozinhos e ficar sem eles uma semana. Porque nós, quando íamos, levávamos-los, portanto... E como é que isso se gera dentro de ti, não é? Essa, por um lado, a garantia trabalho. E a certeza de isto é por aqui, o meu caminho é este. Vou ser forte, não vou desistir. E por outro lado, que é, mas isto... Olha, eu lembro-me que eram as portas dos quartos. Eu tinha, quando os meus iam para o pai, eu tinha que ir fechar as portas dos quartos. Ai, cala-te. Porque passar e ver os quartos vazios. Aquilo era uma coisa. Fechava tudo e ia só para a sala. Não quero... Estou-me a lembrar agora da sensação que tinha no início. Pai, é horrível. É sentir que a casa está vazia. É não ouvires as vozes deles. Mas depois, por outro lado, eu estava tão certa de que eu precisava disto na minha vida, sabes? Que nem nunca pensei em voltar para trás. Mesmo com a minha família contra, mesmo com alguns amigos contra. E tenho alguns amigos que se afastaram de mim. E que tomaram o outro partido e as outras dores, e está tudo certo, as pessoas não são todas iguais, portanto não fico triste, mas não guardo mágoa nem rancor. Acho que é o que tem que ser, e assim também vamos conhecendo as pessoas. Mas aqui eu acho que só quem passa por isso é que sente realmente, e eu sempre fui muito ligada e sou muito ligada aos meus filhos, portanto aquilo custou-me, mas eu acho que sempre fui forte, emocionada, apesar de me ir abaixo com alguma facilidade. Eu sou muito contraditória porque eu sou Capricórnio. Apesar de me ir abaixo com alguma 50% evil, e tenho uma branca de 50% angel, portanto. Mas eu sou muito sentimental e sou muito de emoções, mas quando tenho que ser forte eu sou uma besta. E eu meti na cabeça, eu não vou desistir, eu vou andar com isto para a frente, porque eu sei que isto vai ser melhor para nós enquanto família, não era só para mim enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto pessoa, eu sentia mesmo que ia ser melhor, porque todos íamos estar mais felizes. Até senti um ligeiro alívio, e acredito que ele também tenha sentido, saiu-nos de cima aquela pressão de, temos que fingir, ou temos que ser perfeitos, ou... Não, tipo, não dá, vamos assumir que não dá e cada um vai seguir o seu caminho. Não sei onde é que fui arranjar forças para isso. Óbvio que recomecei a fazer terapia, já tinha feito há uns anos, recomecei a fazer terapia. A terapia foi muito importante para eu saber lidar com as minhas emoções, com as emoções dos outros. O aprender a lidar, sim, não é? Porque parece que é aprender intuitivo. A suportar, aprenderes a aguentar, porque não é fácil. Sim. Não e saber o que dizemos a nós próprios, o que dizemos aos nossos filhos, como acreditarmos é que em nós. E eu acho que as pessoas têm muito aquela coisa de eu entendo. O mais importante na minha vida são os meus filhos, óbvio. Também aquilo que eu mais gosto na minha vida são os meus filhos, mas eu sou mais importante da minha vida. Porque se eu não estiver bem, eles também não estão. Ou, se eu não estiver bem, eu não consigo fazer com que eles estejam bem. Eu não consigo... Seguramente. Como é óbvio, não é? Claro que eles são o maior amor da minha vida, mas a pessoa mais importante da minha vida, lamento, sou eu. E isso é visto muitas vezes como temos muita dificuldade em assumir isto, não é? Mas é assim, sou eu que trabalho para sustentar aquela casa, sou eu que trabalho para sustentá-los a eles. Se eu adoecer, o que é que vai acontecer?
não é? E se tu não viveres a tua vida, Ana, quem é que a vai viver? E se eu também não- faz alguma exatamente. confusão isso, não é? Que é isso? A minha vida, quem é que a pode viver por mim? Eu. Que não eu, não Eles é? vão ter o tempo de viver a vida deles e eu estou a fazer Exato. tudo para eles terem as bases necessárias para serem o mais felizes possível. E é muito dramático quem se agarra a esse amor dos filhos e depois não que só deixa vive os para filhos isso. viverem. Porque, Nem vive, não é? nem deixa os filhos viverem. Eu sempre... Mas isso é, É uma coisa dramático. que eu e o Gil desde o início sempre tivemos, que é... Quando nós começámos a ter filhos, nós não... os nossos filhos sempre viveram a nossa vida. Não fomos nós que nos acomodámos à vida das crianças ou aos ritmos das crianças. Nós, para conseguirmos ter uma vida normal com eles é que se acomodaram à nossa vida. Para já nós já estávamos cá primeiro, essa é a primeira. E depois nós temos realmente uns horários e um estilo de vida que não é muito normal. Nós no verão passamos 4 meses inteiros sem fins de semana a fazer viagens para cima e para baixo, a pôr música em festas, em concertos, em festivais. Se nós não os levarmos connosco de vez em quando, ou se eles não ficarem acordados até mais tarde para poderem estar connosco, nós não vivíamos e não os víamos, não é? Portanto, nós sempre tivemos muito essa cena de eles têm que se adaptar à nossa vida e não somos nós que nos temos que adaptar à vida. Óbvio que temos que nos adaptar a algumas coisas, não é? Às refeições, aos horários, há coisas básicas que têm que ser, mas basicamente são eles que têm que se adaptar a nós. E eu acho que Isso estás a bater aí ajudou-nos. numa coisa importante que é estamos muito fechados a cânones sociais, não é? Sim. Que temos todos que fazer, cumprir Tal de e uma qual. determinada forma o casamento que é para a vida, Sim. a forma, as dinâmicas familiares têm que ser todas iguais, não é? Eu sempre fui muito contra isso. Eu sou rebelde, não é? Os meus pais já sabem. Portanto, sempre fui muito contra essa E normalidade geral, que para mim não faz sentido. Cada um e tem a sendo sua uma normalidade. família, e tu começaste logo por dizer que são uma família e Sim. continuam a ser uma família, sendo uma família que foge aqui a estes cânones mais convencionais, que sempre foram, com divórcio ou sem Sim. divórcio, sempre foram, não é? Sempre. Quer pela própria profissão, pelos horários. Tens sentido que socialmente dificuldades, ou seja, não só os amigos, mas o próprio sistema, as escolas, sentiste algumas dificuldades? Olha, às vezes sinto que as pessoas não dizem, mas pensam e percebe-se, e às vezes algumas Intuís. bocas, sim. Que realmente a questão dos horários, por exemplo, mas tu deixas o Salvador estar acordado até às 2 da manhã? Durante as férias, deixo. Obviamente que durante o período de escola, não é? Tem que se deitar um bocadinho mais cedo. Mas o bocadinho mais cedo dele não é às 9 da noite como as pessoas ditas normais, que entram num trabalho às 8 da manhã, 9 da manhã, saem às 5, 6 da tarde, às 7 estão a dar banho aos miúdos, às 8 jantam, às 9 os miúdos estão na cama. Eu entro na rádio às 7 da tarde. Eu saio da minha missão às 10 da noite. Eu não moro em Lisboa, moro na margem sul. Portanto, eu saio da rádio às 10 da noite, 10, 10 e um quarto. Eu chego a casa às 10h45 da noite. Se seguisse os cânones tradicionais, não terias filhos, não é? Não tinha filhos, nem vivia com eles. Eu chegava a Ou casa, então eu já estava a abdicavas dormir. daquilo que tu ou então desejas, abdicava da daquilo minha que- vida profissional, não é? E dos horários que me são impostos no meu trabalho, que não sou eu que escolho, como é óbvio. Se eu não facilitasse um bocadinho as coisas, eu não tinha uma vida normal com os miúdos de chegar, se calhar até jantarmos todos juntos um bocadinho mais tarde, mas sim, jantamos juntos. Estamos ali um bocadinho, ouvimos televisão, ou eles jogam um bocadinho, ou conversamos, ou o que seja. Meia-noite e meia está na cama. Lamento, não está às 9 e às 9h30, está a hora que consegue estar para eu conseguir ter vida com os meus filhos, percebe? Para eles também E conseguirem para eles ter- também terem a mãe. Óbvio que durante o dia tenho uma vida um bocadinho mais facilitada quando faço este horário, porque consigo ir levá-lo à escola, consigo ir buscá-lo para almoçar, porque ele não almoça na escola, vem almoçar a casa, que é uma coisa que eu adoro e que também adorava que a minha mãe fizesse comigo. Esse cantinho de casa eu acho que é muito importante, e podendo fazer isso, eu faço isso com todo o gosto. Ando sempre para trás e para a frente, mas eu tenho gosto em fazer isso, percebes? E acho que essa coisa de termos que ser todos iguais e depois, se fugimos ali um bocadinho, somos olhados de lado, acho que já passou esse tempo. Eu acho que cada um, que era o que eu vos estava a dizer, cada um faz a sua normalidade. Esta é a nossa forma de lidar com os miúdos para nós conseguirmos ter vida familiar, porque senão não conseguia. Era o que eu estava a dizer. Eu, se no verão, há alguns fins de semana, não os levar comigo, eu não consigo estar com eles nunca, porque eu trabalho de segunda a domingo, porque eu trabalho de segunda a sexta na rádio, tenho as minhas gravações, tenho as minhas cenas. Ao fim de semana estou a tocar pelo país inteiro.
Vou ao sábado à hora do almoço, venho domingo à tarde. Eu não tenho fins de semana com eles. Não tenho tempo livre, percebes? Portanto, se eu não fugir um bocadinho à normalidade imposta, que vida familiar é que eu tenho? Olha, eu acho que é mesmo importante passarmos este testemunho que existem muitas realidades familiares e que é normal existirem. E nós nas formações, as pessoas querem-nos muito, nas formações de divórcio consciente, querem muito que a gente lhe passe um guião. Não há guião. A receita, não é? Qual é a receita ideal? Não há, porque tem a ver com as pessoas, tem a ver com os condicionantes da vida, tem a ver com os trabalhos, tem a ver com as próprias personalidades, tem a ver com a relação que tu tens com o ex-cônjuge. É assim que se diz, não é? E com as crianças. É assim, há tantos fatores. Por isso é que eu no início em off vos dizia, eu acho que vou ter alguma dificuldade em explicar o porquê de estar nesta situação, ou como é que faço as coisas, porque para mim é tão natural que eu não tenho uma explicação, eu não tenho um guião. Eu já na rádio não gosto de guiões, eu abro o microfone e falo, e aqui é um bocadinho a mesma coisa. Eu vivo não tens dificuldade. Isso é maravilhoso. Eu vivo a minha vida muito assim, sem guião, ao sabor do vento, com algumas regras básicas. Mas, por exemplo, às vezes há a pessoa, coitadinho do miúdo, vai contigo e vai fazer a viagem de 4 horas para Braga e tu vais tocar das 2 às 4 da manhã. Ele aguenta, mas ele está habituado, aguenta e adora. E diz, mãe, eu adoro ir, e adora, e fica no hotel, e o restaurante novo, e conhece pessoas diferentes, e está ali a acompanhar enquanto eu ou o pai estamos em cima do palco e está a vibrar, e depois chega ao hotel e não tem sono, até às 6 da manhã está acordado. E não... Mas eu acho que isso é uma aventura gira, para já que ele se vai lembrar o resto da vida e que vai ter memórias. É uma de experiência, né? É isso, é enriquecer a vida deles. Ok, foge um bocadinho dos parâmetros normais de ao fim de semana descansa, se está sem casa, vai-se ao domingo almoçar ao McDonald's e não sei. Eu às vezes durante a semana chego cansada, não me apetece fazer comida, e digo, olha, bora comer uma pizza ou vamos comer McDonald's. Não há aquela coisa estruturada, não, durante a semana é só saudável, ao fim de semana, esse tipo de coisas que sempre fui contra. Não há, acho que não tem que haver regras, cada família deve criar as suas regras e deve criar a sua dinâmica. E a nossa funciona assim. Se calhar para a maior parte das pessoas não funciona porque as vidas também não são iguais. Eu entendo, os horários não são iguais. Claro, e as condições, os pressupostos podem ser extraordinariamente diferentes. Mas esta foi a forma diferentes. que nós encontramos de tudo funcionar. Por exemplo, outro exemplo bom da nossa relação, a minha e do Gil, que é, nós agora nesta altura de verão, como vos disse, fins de semana é para esquecer, não é? Porque nós estamos sempre em viagem, em trabalho, e a trabalhar de madrugada, e não é fácil. E nós continuamos a ter, semana sim, semana não. Por exemplo, há um fim de semana em que é suposto ser o meu fim de semana sozinha, mas que ele vai trabalhar o fim de semana todo. Eu estou ali a 5 minutos, eu custa-me que os miúdos fiquem ou com os meus pais, ou que fiquem em casa do pai sozinhos. Eu prefiro que eles venham para mim. E nós temos essa abertura que é, em vez de irem para o pai à sexta-feira, nós trocamos à sexta-feira, eu sei que há famílias que fazem à segunda, nós fazemos à sexta-feira, achámos mais lógico assim. Portanto, acabamos a semana com eles e entramos no fim de semana sozinhos, é bom. E muitas das vezes acontece, eles eram para ir para o pai, mas o pai vai estar o fim de semana todo a trabalhar e eu, por acaso, não tenho trabalho esse fim de semana. Eles continuam comigo até o pai chegar no domingo e depois o pai chega no domingo e vai buscá-los. Não há aquela coisa de, não, este é o meu fim de semana sozinha, não vou ficar com eles. Eu vejo muitas pessoas à minha volta a fazerem isso. Não me parece correto. Vocês têm uma relação que conseguem comunicar. É isso. Não me parece correto, mas lá está. São dinâmicas diferentes, são relações diferentes. Eu não condeno, acho só estranho não haver essa flexibilidade, percebes? Por exemplo, eu posso estar na minha semana... Agora também... Há aqui várias condicionantes, que é a minha filha já é maior, tem 19 anos, já fica em casa com o irmão, toma conta dele, se for preciso vai buscá-lo à escola, faz-lhe o jantar, mas antes, quando ela não fazia isso, eles estavam os dois dependentes, é ótimo, não é? Ótimo. Quando eles estavam os dois mais dependentes, às vezes acontecia, por exemplo, ser a minha semana com eles, mas eu tinha um evento, uma antestreia, um concerto, uma coisa qualquer, e não queria deixá-los sozinha em casa. Perguntava ao Gil, olha, tu estás sozinho, não tens planos, eles podem jantar contigo só até eu vir de Lisboa. E se ele não tem planos? Ok, não há problema, não há aquela coisa, não, isto é a minha semana sozinho,
preciso estar sozinho, claro, não preciso quero. do meu tempo, não é? Ou desenrasca até a tua semana, arranja os teus recursos, não é? E eu vejo isso muito a acontecer à minha volta. Mas isso faz muita diferença, que é quando os pais se veem como um para o outro um recurso dos seus filhos, não é? Sim. Tu vês o Gil como um recurso dos teus filhos, portanto, se não puderes tu, o pai... É o pai, acho que o poder terceiro recurso são os avós, mas o segundo avós. tem que ser o pai. Mas nem todas as pessoas conseguem fazer isso, Não. porque não têm uma relação de parceria nesse sentido. Sim. Se calhar nunca tiveram. Esta Sim. ideia também acho que é uma ideia um bocado distorcida que temos, que quando éramos um casal as coisas funcionavam bem e cooperavam. Também não é verdade. Também Há não é pessoas verdade. que terminam um casamento e na verdade nunca foram uma parceria nem afetiva, muitas vezes nem cooperativa. Nada. E Porque senão isso mantinha-se, acho eu, e não se mantém. Pronto, Era aquilo que eu começava por vos dizer. Eu acho que a nossa relação se mantém tão saudável como é hoje em dia, porque nós começámos por ser amigos e porque tivemos uma amizade antes que se foi cimentando e que continuou durante toda a nossa relação. E quando o amor acaba, ainda fica ali qualquer coisa. É como se os alicerces não foram o amor ou a paixão, os alicerces foram a amizade e a relação que vocês tinham. E depois Começou por aí. veio o resto, Sim. e quando o resto sai, mantém-se os alicerces Exatamente, iniciais. é um bocadinho isso. Sim. Eu sinto que é isso que se passa em relação a nós. Se calhar se falarem com ele, se calhar tem uma visão Por acaso, diferente ainda há que eu bocado ia duvido. pensar, quando fizeste aí um comentário, eu pensei, o que é que achas que o Gil iria dizer se lhe perguntássemos a ele? Eu acho que não é muito diferente, Não é muito sinceramente diferente. eu acho que não é muito Eu diferente. também Senão fiquei- a coisa não corria tão bem, não é? Acho eu. Fiquei a pensar, quando falaste da experiência que os teus filhos têm de andar convosco e Sim. desse enriquecimento, Sim. a palavra enriquecer ficou-me aqui no ouvido. E fiquei com vontade de te perguntar Sim. em que é que o teu casamento te enriqueceu? Olha, enriqueceu-me em muito. Eu aprendi muita coisa com o Gil também. Eu era uma miúda, ele era um homem adulto já, não é? É um bocadinho diferente. Aprendi muita coisa, o companheirismo, o respeito um pelo outro. Aprendi o que é amar de verdade. Senti-me sempre muito amada, muito compreendida. Nós realmente éramos um puzzle que encaixava. Aprendi a ceder também muitas vezes, que era uma coisa que eu tinha alguma dificuldade. A início ele é mestre, lá está, porque é mais calmo, porque é uma pessoa um bocadinho mais sensata do que eu. E então aprendi muito com ele a não ser tão reativa, a relativizar um bocadinho mais as coisas. E aprendi a ser mulher e aprendi a ser mãe com ele, não é? Porque aprendi isso tudo com ele. A minha fase de adulta, desde que saí da adolescência até que me tornei adulta, foi toda com ele. Pois é. Eu aprendi tudo ao lado dele. Eu não posso dizer que aprendi tudo com ele, porque ele aprendeu muita coisa comigo também. Aprendeu a gostar de peixe, que era uma coisa que ele não gostava. Aprendeu a comer coisas diferentes, que só comia bife com batatas fritas. Pronto. Deixou de fumar, porque eu não fumava na Seja altura. feita a justiça também, Ana. Também fiz alguma coisa por esta relação, não é? Ensinei-o a sair um bocado. Também estive lá, não foi só para aprender. Tive que os filhos são feitos pelos dois, não está lá só um a fazer. Ora, nem mais. Mas sinto que ele também aprendeu muito comigo a libertar-se mais, a ser um bocadinho mais espontâneo. Eu acho que aprendemos muito um com o outro. Nós aprendemos mesmo muito um com o outro e hoje em dia ainda continuamos a aprender, porque lá está, continuamos a apoiar-nos um ao outro e isso também nos dá aqui uma confiança melhor enquanto seres humanos. Eu sei que é estranho dizer isto, mas é isso que eu sinto em relação a ele. E em que é que o divórcio vos enriqueceu? Eu acho que o divórcio nos deu uma liberdade de que nós estávamos a precisar naquele... Se calhar não é bem liberdade, é um balão de oxigênio que nós estávamos a precisar. Nós estávamos mesmo a precisar de parar, repensar a nossa... Nós estávamos... Aquilo que eu sentia... É difícil explicar. Aquilo que eu sentia é que nós estávamos num ciclo vicioso. Um ciclo vicioso de conforto e de comodidade e não saíamos dali. E eu sinto que enquanto homem, enquanto mulher e enquanto profissionais nós precisávamos dar outros saltos que não estávamos a conseguir porque estávamos ali enredados naquela teia e não conseguíamos sair dali. Era demasiado confortável, as coisas estavam demasiado definidas, sem haver um plano, mas estavam demasiado definidas
E eu sinto, isto é muito estranho, mas eu sinto que as nossas carreiras ambas dispararam a partir do momento em que nós tomamos esta decisão. Porquê? Porque nos sentimos livres e libertos, se calhar para arriscar de outras formas que não arriscaríamos, porque tínhamos sempre aquela pessoa ali meia dependente de nós, não é? Quer nós queiramos ou não, nós pensamos sempre no conforto também da pessoa que está ao nosso lado. Claro. E agora, estando livres e não devendo nada a ninguém, nós temos outra liberdade para arriscar, principalmente na nossa profissão. E nós nunca tivemos tanto trabalho como temos agora. E eu sinto que isso realmente nos ajudou. Às vezes é preciso dar um passo atrás para dar 2 passos à frente. Eu sempre fui muito apologista disso. E a nossa história mostra-nos que sim, no nosso caso... Nós estávamos a precisar disso. O Gil estava a precisar de se encontrar sem a Roja e a Roja estava a precisar de se encontrar sem o Gil. Porque nós sempre fomos um. E daí o espanto dos nossos amigos e da nossa família quando nós decidimos anunciar que nos íamos separar. Ninguém achou, porque toda a gente achava que nós íamos ficar juntos a vida toda. Toda a gente dizia, vocês foram feitos um para o outro, vocês são o casal ideal, vocês são o casal modelo, quem me dera ser como vocês e não sei o quê. Isso é um peso enorme para nós, não é? Porque nós não queremos ser vistos como um modelo, nós só queremos ser uma família normal e queremos ser felizes. Sim, ao mesmo tempo é meio bizarro, não é? Quando é que nos convencemos que a qualidade de uma relação ou o sucesso de um casamento é ditado pelo número de anos que estamos juntos? Há casamentos que duram uma vida inteira e são um desastre autêntico. É verdade. Há casamentos que são rápidos e podem ter sido, ou não tão rápidos, o teu não foi assim tão rápido, mas também não foi umas bodas de ouro. Sim, como também os meus pais vão fazer agora. Também não foi umas bodas de ouro. Mas não foi sucesso, tu não sentes bem sucedida a relação que tiveste com o Gil? Super bem sucedida. É? Era aquilo que eu gostava de dizer. Eu não me arrependo de rigorosamente nada, fazia tudo igual. E eu sinto mesmo que a nossa história é uma história de sucesso que teve altos e baixos. E que não terminou num divórcio. Teve um divórcio pelo meio, que eu acho que muita coisa ainda vai acontecer. Não, mas é isso que eu sinto. A nossa história não terminou, a nossa história continua. Houve ali, um afastamento emocional, há uma mudança. Uma transformação da família. Exatamente, há uma transformação da situação, há uma transformação da relação, não é? Mas a nossa história continua. Mas ela não terminou. Nós continuamos ligados um ao outro para sempre, por várias razões, como eu já vos expliquei, porque trabalhamos juntos, de alguma forma ajudamos um ao outro, não dependemos um do outro a nível de trabalho, mas quase que dependemos, porque aconselhamos muito. Nós somos os confidentes um do outro até no trabalho. A única pessoa com quem eu desabafo com coisas relacionadas, sobre coisas relacionadas com o trabalho é com a minha melhor amiga, que também trabalha lá e que é a madrinha da minha filha, e com ele. E com o teu melhor amigo. E com o meu melhor amigo. Eu não desabafo com mais ninguém sobre coisas do meu trabalho, nem com as minhas amigas. Ninguém tem nada a ver com aquilo que se passa ali dentro. Não sou de falar sobre aquilo que se passa dentro da rádio e as coisas do meu trabalho. Portanto, a única pessoa com quem eu me sinto à vontade é a pessoa que partilha o trabalho comigo e em quem eu confio cegamente e sei que não vai comentar com ninguém, como ele sabe que do meu lado vai acontecer a mesma coisa. Portanto, é tal coisa, é uma relação que se transformou, muito longa, que se transformou, mas que continua, de alguma forma. Isso é muito lindo, a palavra transformação, lá está, nas formações há muito, acredito que estejas familiarizada com este conceito, que quando termina uma relação, não é? Há um luto, porque há uma perda, e é verdade que há muitas pessoas que passam por isso. Há um luto, eu também tive um meu mas luto. Mas há pessoas que passam por uma transformação. Sim. E que não sentem como uma perda. O nosso luto não foi bem um luto, foi uma metamorfose, não é? Exato, muito. Não, gosto muito dessa palavra. Uma metamorfose. É mais poético do que uma transformação. Sim, é poético, acho que também tem muito a ver com o que se passa, porque na realidade há pessoas que sentem uma perda, não é? Sim. E quando há perda, quando a pessoa tem sensação de perda na relação, há um luto, há como se fosse uma morte, sim. Exatamente. Quando não há propriamente a sensação de perda, não é? Sim. Quando a sensação não é de perda, mas é de metamorfose, sim. É de ciclo, é de continuidade. Tal e qual. Então, a maior parte das pessoas não passará, as que sentem isso, não passará por essa sensação de luto. Eu senti um bocadinho essa questão do luto nos primeiros meses a seguir. Depois dele ter saído de casa, porque enquanto ele ainda esteve ali em casa 1 ano e meio, eu não sentia isso, tipo, pronto, estava a partilhar a casa com o meu melhor amigo. Às vezes há pessoas que nos... Aquilo que eu já te tinha dito era em relação a, de repente eu estava sozinha. Não o tinha a ele, que era o meu companheiro e o meu melhor amigo, e não tinha os meus filhos. E aquela coisa de repente estou na minha casa, que era o que eu queria passar pela experiência de viver sozinha, mas era quando era solteira, não tinha filhos, percebes? Assim e não tinha assim não vale, mas não podemos voltar para trás, portanto
E era mais isso, eu sentia esse luto, quase como se eles tivessem todos morrido, credo, valha-me Deus, mas era isso que eu sentia, que era, de repente eu estava sozinha ali e não os tinha. Aquele meu conforto familiar não existia. E por isso é que eu fui para a terapia outra vez, para conseguir lidar com esse sentimento de forma a que fosse uma transformação e o início de uma nova fase da minha vida e não o término de qualquer coisa. Eu acho então que tu nunca... construíste isso. Eu construí isso. Foi um exercício que eu fiz, com apoio, conseguiste fazer. Porque eu senti a necessidade de fazer. Eu não estava com forças de fazer esse exercício sozinha. Eu precisei dessa ajuda para fazer esse exercício, para me fortalecer, porque sozinha não estava a conseguir. E a minha psicóloga, ainda estou com ela hoje em dia, ainda faço terapia hoje em dia 2 vezes por mês, às vezes nem tenho nada para lhe dizer, eu chego à consulta e digo, olha doutora, eu não tenho nada para lhe contar hoje. Ela, não, mas diga-me lá como é que foi o seu dia, e acabo sempre de ter alguma coisa para contar, mesmo que eu acho que não tenho nada para desabafar, porque nada me corre mal, a não ser a minha vida sentimental, mas isso depois dava para outro podcast, neste momento, mas pronto, minha vida amorosa, que é assim, não existe, mas... Olha, que eu acho que depois de teres largado esta bomba agora aqui, alguma coisa vai mudar. Não vai mudar nada, deixem-me estar sossegada. No domingo foi o Dia Mundial da Paz, é assim que eu me sinto, em paz, está ótimo. Pronto. Mas, vamos soltar agora umas pombinhas, vais ver. Quando fizermos a edição vão saltar aqui umas pombinhas. E com os cupidos Adoras, queres, pronto. Não queres? Não quero. Pronto, mas isto para vos dizer que eu até chego às consultas e digo, olha doutor, eu acho que isto hoje vai ser tipo 15 minutos porque eu não tenho nada para contar. Mas depois acabo sempre por conversar, ela é maravilhosa, eu gosto muito dela. É brasileira e eu adoro conversar com ela, ela tem um sentido de humor muito engraçado. E realmente às vezes do nada eu acho que não tenho nada para falar, mas acabo por desabafar sobre a minha vida e às vezes a terapia é muito isso, a pessoa não tem que estar-te ali a dar conselhos ou tu não tens de estar a perguntar tipo, será que estou a fazer bem, será que estou a fazer... Às vezes é mesmo só conversares com uma pessoa que não te julga, que não faz parte da tua vida e do teu círculo, portanto, não há um julgamento, não vai tomar partidos, não é? E tu estás só ali a conversar com ela e a desabafar. Às vezes é muito isso, porque quer tu queiras, quer não, quando tu desabafas com alguém que faz parte do teu círculo, essa pessoa tem sempre uma opinião sobre qualquer coisa, não é? Tem sempre uma opinião qualquer. E isso acaba por moldar muitas das vezes aquilo que... Tu começaste por dizer que não sabias muito bem como é que vocês funcionavam também, mas quando tu dizes que continuas a fazer terapia, as pessoas que continuam a cuidar de si, a pensar e a porem-se em causa, a pensar em si, não é? Sim, se calhar essa é uma olhar boa também para dentro e não olhar só para o outro, sim. Não é? Tu podias estar aqui muito focada no que é que o Gil fez ou o que é que o Gil não fez. Curiosamente, o que tu tens estado aqui focada é eu trabalhei em ti, o que é que tu fizeste, como é que te encontraste, que apoio procuraste para ti, o que é que te doeu a ti. Claro, repara, porque eu mas estou aqui olha, para falar de mim. Nós acompanhamos, pois vocês têm outra experiência, nós não é? temos outra experiência e a nossa experiência também nos diz isso, que é quando as pessoas estão muito focadas no outro e muito a olhar para o outro e muito... Mas isso é sempre um erro, eu comecei há bocadinho por dizer isso, a pessoa mais importante do mundo para nós devemos ser nós. Acho eu, mas isso para mim é lógico. É que há coisas que para mim são tão lógicas. Por isso é que nós queríamos muito falar contigo. Mas vocês não me conheciam, não sabiam que era essa a minha... Sabíamos coisas. Nós temos um amigo em comum, pois é. Coisas. Olha, Ana, nós fizemos-te um desafio arrojado. Sim. Gostaste agora? Adorei, tive piada, não tive? Adorei. Fizemos-te um desafio arrojado de te pedir... Sim. Para escolheres um vinho. Isso foi muito engraçado. Teve imensa piada, sendo que tu foi consomes ótimo. Zero de álcool. Zero de álcool. Eu não bebo álcool, eu não gosto, eu detesto. Peço desculpa à sua dona Ermelinda, que eu sei que é maravilhosa, os meus pais adoram, mas isto é muito engraçado porque a minha família tem uma história com vinhos muito, desde há muitos anos. Um dos meus primos foi diretor financeiro do Zé Maria da Fonseca, a minha mãe trabalhou anos e anos na JP Vinhos, ou seja, em minha casa sempre se bebe, não são todos bêbados, atenção, mas sempre se consumiu muito vinho, bom vinho, sempre foram grandes apreciadores de vinho. E eu não consigo. Não consigo. Nada, zero. Já provei a ser tudo. Rebelde. Lá está. Eu tenho que ser sempre diferente. Não dá. Então, eu não gosto, mas sei que é um bom vinho, porque... Pronto, eles vão falando muito sobre os vinhos lá em casa e eu vou acompanhando as conversas, apesar de estar tudo a beber, eu não. Estou na minha Coca-Cola, na minha água. Mas quando vocês me falaram na casa Ermelinda Freitas... Exato. Conheço, obviamente, muito bem, de nome...
não vou é provar. Agora, na minha família toda a gente vai ficar muito feliz por eu levar o vinho para casa. Mas olha, antes de irmos aí ao momento não é agora, arrojado sim. Da Roja, que não escolheu um vinho, mas nós escolhemos um para ti. E escolheram um bom vinho, atenção. Escolheram. Fizemos a nossa escolha com o critério possível. Tu também não nos deste muitas pistas. Não bebo, mas percebo. Pronto. Então, mais ou menos. Antes disso, antes de irmos para esse momento. Mas olha, eu respondi a tudo aquilo que vocês queriam. Respondeste a tudo. Pronto. Imenso. Eu falo imenso, desculpem. Voltarás, com certeza, porque tu já disseste aqui que há aqui capítulos ainda para resolver. Mas isto não é sobre divórcio. Pronto. Olha, sabes uma coisa engraçada? E relações. Pronto. Sabes uma coisa engraçada? Tu és advogada, não é? Pronto. E quando eu entrei aqui, estávamos a apresentar umas às outras, e eu estava a dizer que adoro o meu advogado, o nosso advogado de divórcio, isso é muito engraçado, é pai de uma grande amiga minha. Eu não conhecia nenhum advogado de divórcio na altura e nós precisámos de um, e a Rita disse logo, meu pai faz isso, não sei o quê. E nós lá fomos os dois, eu e o Gil, tratar das coisas. E ele começou-nos a redigir as cenas, ele já nos tinha feito algumas perguntas e nós íamos respondendo, era tudo 50-50, semana sim, semana não havia cá nem... como é que se chama quando se paga a pensão de alimentos? Não havia nada disso, porque era tudo 50-50, eu não queria, ele também não. E às tantas, ele olhou para nós e disse assim, vocês realmente, quem me dera que todos os meus clientes fossem como vocês... Porque vocês são incríveis, estão de acordo com tudo, vocês não discordaram em rigorosamente nada, não se chatearam uma única vez, fartámos-nos de rir até durante todo o processo. E nós dissemos, mas não é assim que deve ser. Ele, pois, era assim que devia ser, mas não é assim que é. Vocês são o único casal até agora que me entrou aqui e que teve esta postura tão Embora natural. Nós, advogados, também temos um desvio de muitas coisas que funcionam, não é? Porque o que nos fica e o que... tipicamente nos procura é aquilo que não está a funcionar. Pois. Porque eu também vou tendo pessoas, e cada vez mais que vêm ter connosco à procura para fazer bem. Sim, nós ali só queríamos vêm à procura oficializar. De querer fazer um divórcio consciente. Sim. Querer mesmo fazer. No início, quando começámos o projeto, as pessoas vinham, acho que ainda com pouca informação, e havia pessoas a virem muito ressentidas e muito para a guerra e muito numa mentalidade de conflito e de litigância. Cada vez menos temos disso, cada vez mais as pessoas vêm e cada vez mais vêm os dois à procura. Sabem que eu pensei nisso, eu pensei em perguntar-vos, não querem que o Gil venha comigo? E acho que é mais fixe falarmos os dois. Lindo. Eu pensei nisso, mas isso era fixe. Mas ele também há de ser um ótimo convidado para vocês falarem com ele. Assim, ouvem a outra versão. Agora era tudo ao contrário, era lindo, estava aqui a viver num mundo ideal. Foi terrível, é terrível. Ela é insuportável, faço isto para que não aguentei aqueles 22 anos. Isso. E quando ela foi, claro que eu fiz com que tudo fosse obviamente bom. Eu queria ver-me livre dele. Mas sabes que depois foi muito giro, porque quando oficializámos realmente e fomos ao tribunal assinar o divórcio propriamente dito... À conservatória. À conservatória. Saímos de lá e fomos tomar um pequeno almoço. Tão bom. Porque quisemos marcar aquele momento como uma coisa boa, demos um abraço muito grande, não de, que bom, olha, agora vou ver-me livre dele. Não era isso, era mesmo o carinho com que tudo foi feito. Estamos a conseguir fazer isto desta forma, não é? Exatamente. Nós achámos que merecíamos aquele momento, que era, olha, vamos tomar um pequeno almoço os dois, vamos, virados para o rio, tivemos a conversar, sobretudo, a senhora também foi muito simpática, a conservadora, e, nós, e realmente nós olhámos um para o outro do género, olha, que toda a gente fosse como nós. Sabes? Não é aquela coisa de acharmos que somos melhores que os outros. Atenção, não tem nada a ver com isso. Eu realmente gostava que o mundo fosse mais assim. Porque eu acho que é tão melhor quando as coisas estão em paz e quando está toda a gente em paz. É a melhor sensação que tu podes ter, é de paz dentro de ti. Isto parece um clichê, mas aquela coisa de viveres constantemente com o nervoso miudinho e com a raiva e com a ansiedade, isso dá cabo de ti. É tão bom tu deitares-te na tua cama e na tua... Por acaso eu durmo sem almofada. Mas deitares-te na tua cama super tranquila. Estás a ver? Sem nada que te moa por dentro. Eu acho que isso é a melhor sensação de todas. As pessoas saudáveis têm essa sensação. Algumas pessoas... Há pessoas que ficam muito inquietas na paz. Ficam mesmo inquietas. Eu sei que isto é perturbador, mas eu percebo. Pode ser estranho, mas pode parecer estranho, mas há quem... Sim, eu percebo, mas pronto. Uma pessoa que não esteja aqui num desvio. Sim. Olha, antes de então de irmos para o momento arrojado,
Opa, não me vão obrigar a provar o vinho. Claro que não, claro que não. Mas tens lá em casa quem vai apreciar. Os meus pais vão amar. Quem vai apreciar. Mas queríamos, antes disso, perguntar... espera, hoje tenho um jantar em minha casa, os meus convidados vão... Olha, não, pai e mãe, desculpem, mas hoje vai para os meus convidados. Eles vão adorar. Pronto, desculpa. Antes disso, queríamos te perguntar, o que é para ti um divórcio consciente? Ou o que é que pode ser para ti um divórcio consciente? É um divórcio em que... um divórcio consciente, para já... É um divórcio sem guerras. Para mim é um divórcio sem guerras. É um divórcio em que se põe tudo em cima da mesa e se percebe o que é melhor para a família. Porque eu acho que quando tu constróis uma família, tens que pensar sempre no bem da família, não só no teu bem. Óbvio que é sempre bom pensares em ti, já falámos sobre isso, isso é muito importante. Mas sim, mas pensar no outro também é importante. Portanto, acho que é pôr tudo em cima da mesa, ser educado e ser gentil com o outro. Eu acho que isso é muito importante e isso eu e o Gil temos muito. Nós sempre fomos muito educados e sempre fomos muito gentis um com o outro e somos muito amigos um do outro. Eu continuo a achar que a amizade é a base de tudo e pode ser a base de um divórcio consciente. Não tem que ser melhores amigos, mas também não tem que ser inimigos. Parece-me que é a melhor forma de pôr a questão do divórcio consciente. Muito bem. Estás curiosa qual foi o vinho que escolhemos para ti? Tu, porque eu também não conheço os vinhos todos da sua Dona Ermelinda, não é? Nós também escolher dentro dali. Sim. Porque a Ermelinda faz parte das nossas vidas e agora faz parte também do nosso podcast. Nós escolhemos para ti aqui um espumante branco e vamos explicar espumante porquê. É tipo... É champanhe, não é? Vejam lá o que eu percebo disto. Olha, nós escolhemos... também não bebo champanhe. Mas vamos-te explicar porque é que escolhemos pode ser? Pode, claro. Nós escolhemos o Dona Ermelinda espumante bruto branco, porque é um vinho para celebrar a vida. Ai, que bom. Fresco e cheio de vida. Que achamos que tinha tudo a ver com a Ana Isabela Roja. Obrigada. Por acaso o jantar de hoje é um jantar especial. Não é um jantar romântico, é um jantar especial de negócios, de uma coisa muito bonita que está a surgir e que está a acontecer. De celebrar também, eu acho que brindar. Vamos precisar de... Sim, é isso, acho que vai ser. Também temos vinho. É que ele está a ver ali ao fundo. Sim, estou também a temos ver. para te oferecer, para levar. Tipo, o jantar hoje vai ser carne. Tem um de tinto e um de branco. Pronto, portanto, é isso. Há de dar para os meus convidados, lá está, que eles vão adorar. Ai, mas eu assim que chegar vou meter isto no fresquinho, que isso eu sei. Essa parte sabes. Tu sabes. Que eu ia fazer em casa dos meus pais e o Gil sempre bebeu, eu é que não, e os meus amigos também. Portanto, este vou meter logo no fresquinho, que é para depois do jantar nós celebrarmos, e vou beber um bocadinho só, vou molhar os lábios porque senão dá azar. Assim, não, tenho mesmo que... senão dá azar. Gero, como sim, tem obrigada. Bem, portanto... Muito obrigada, fico muito feliz. Super obrigada. Obrigada eu pelo convite, porque nunca tinha tido a oportunidade de falar sobre o assunto e sou muito abordada nas redes sociais por causa daquilo que eu mostro da minha relação com o pai dos meus filhos. E vou falando com as pessoas que me enviam mensagem, mas nunca tinha falado assim tão abertamente sobre o assunto e acho que é mesmo muito importante. E precisamos destes testemunhos bons de que funcionou, que as coisas funcionam. Sim, as coisas podem destes exemplos que podem ser replicados, transformados, adaptados, ajustados, inspiradores também. Sei que não é assim bem a tua coisa, mas é importante. Não é esse o também foco, mas se puderem inspirar alguém, fico muito contente com isso, mas não é o foco. O foco é eu, o Gil e os miúdos estarmos bem. Esse é o nosso foco. Agora, se conseguirmos inspirar alguém, melhor ainda. Acho que foi um excelente testemunho, como o divórcio, mais do que sobre separação, é sobre relação. Exatamente. Obrigada. Não é um término. Olha, eu acho que fica essa de... O divórcio não é um término. Não. Vamos registar. Podem. Obrigada. Obrigada também, obrigada.